Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. O tema é Magia Sagrada e a Igreja Medieval. O objetivo dessa aula é compreender como os santos, relíquias, água benta, bênçãos, peregrinações, amuletos e sacramentos eram vistos por muitos fiéis como recursos de proteção, cura e enfrentamento dos perigos da vida cotidiana. Na aula anterior, vimos que os homens e mulheres do século XVI e XVII viviam em um mundo profundamente inseguro. A doença, a fome, a morte prematura, os incêndios, as epidemias e as perdas materiais faziam parte da experiência comum. Nesse ambiente, as pessoas buscavam formas de proteção, consolo e explicações. Nessa segunda aula, vamos olhar para um aspecto muito interessante deste mundo, a chamada magia sagrada da Igreja medieval. A expressão pode causar estranhamento, afinal, quando falamos em igreja, pensamos em fé, sacramentos, culto, oração, santos e salvação. Quando falamos em magia, pensamos em feitiços, amuletos, encantamentos e forças ocultas. Mas na prática religiosa popular da Idade Média, essas fronteiras nem sempre eram tão claras. Kit Thomas mostra que a igreja medieval não deve ser apresentada de modo simplista, como se oferecesse de forma deliberada um sistema organizado de magia. As preocupações principais da igreja eram espirituais: a salvação, o pecado, a graça, a oração, os sacramentos e a relação entre Deus e os homens. Ao mesmo tempo, ao redor das práticas religiosas oficiais, cresceram muitas crenças populares que atribuíam poder concreto a objetos, lugares, palavras e ritos sagrados. Para muitas pessoas comuns, a religião não servia apenas para preparar a alma para a vida eterna. Ela também protegia a casa, curava doenças, afastava tempestades, defendia animais, ajudava no parto, protegia contra incêndio e oferecia segurança diante de perigos da vida. Um dos exemplos mais fortes era a devoção aos santos. Os santos eram vistos como intercessores junto de Deus. A doutrina oficial dizia que eles não agiam por conta própria, mas pediam a Deus em favor dos fiéis. Na vivência popular, porém, muitos santos acabavam sendo tratados quase como especialistas em determinados problemas. Havia santos associados a certas doenças, profissões, cidades, animais, viagens, tempestades, parto e perigos específicos. Uma pessoa doente podia procurar um santuário dedicado a determinado santo. Um artesão podia confiar na proteção do santo de sua profissão. Um camponês podia invocar um santo para proteger os seus animais. Uma mulher grávida podia buscar auxílio espiritual para atravessar os riscos do parto. Assim, a devoção aos santos estava ligada tanto à fé quanto à busca de socorro prático. As peregrinações também ocupavam esse lugar. Muitos santuários eram visitados por pessoas enfermas, pobres, desesperadas ou em busca de algum favor especial. Viajar até um lugar sagrado podia significar esperança de cura, perdão, proteção ou agradecimento por uma graça recebida. A relíquia de um santo, o túmulo de um mártir, uma imagem venerada ou mesmo uma fonte sagrada podiam atrair multidões. Nesse universo, as relíquias tinham então uma enorme importância. Ossos, roupas, objetos associados aos santos ou fragmentos considerados sagrados eram vistos como portadores de uma força espiritual. Oficialmente, a relíquia remetia ao santo e, por meio dele, a Deus. Popularmente, muitas pessoas atribuíam ao próprio objeto uma potência protetora ou curativa. A água benta era outro elemento decisivo. Ela era usada para afastar os maus espíritos, proteger as casas, ajudar na recuperação de enfermos, defender animais e enfrentar tempestades. Segundo Thomas, os livros litúrgicos medievais traziam fórmulas para bênçãos de casas, campos, embarcações, ferramentas, armas, cisternas e outros elementos da vida comum. A bênção não ficava restrita ao espaço do culto, ela se estendia ao trabalho, à família, aos animais, à agricultura e à segurança material. Aqui nós percebemos uma diferença importante
entre a religião vivida e a religião formulada pelos teólogos. Para os teólogos, a oração era uma súplica. O fiel pedia, mas Deus decidia. A prece não deveria funcionar como um mecanismo. Já na mentalidade popular, muitas vezes a bênção, a água benta, o sinal da cruz ou a repetição de certas palavras pareciam ter uma certa eficácia quase direta. Pense em uma tempestade se aproximando. Hoje, alguém talvez consulte a previsão do tempo, desligue os aparelhos, feche janelas e espere passar. Mas naquele tempo, muitos corriam para a igreja, buscavam água benta, tocavam os sinos, invocavam os santos protetores. Isso não era apenas uma prática simbólica. Para muita gente, esses gestos podiam realmente proteger a casa, o campo, os animais e a família. O mesmo acontecia com fogo. Como vimos na aula anterior, incêndios eram ameaças constantes. Por isso também surgiam práticas religiosas de proteção contra as chamas. Thomas menciona inscrições, amuletos, jejuns, invocações a santos e relíquias associadas à defesa contra incêndios, tempestades, pragas agrícolas e outros males. A igreja medieval funcionava, na avaliação popular, como um grande repositório de poderes sagrados disponíveis para enfrentar problemas do cotidiano. Entre todos os ritos, a missa ocupava posição especial. A missa era o centro da vida religiosa medieval. Para a doutrina cristã, ela estava ligada ao sacrifício de Cristo, à presença real e à comunhão. Mas na prática popular, a missa também podia ser vista como uma fonte de benefícios concretos. Algumas pessoas acreditavam que assistir à missa, contemplar a hóstia consagrada ou participar de certos ritos poderia proteger contra perigos, ajudar em viagens, curar doenças, favorecer mulheres grávidas ou afastar infortúnios. Thomas mostra que em torno da missa cresceram várias crenças populares. A cerimônia podia ser entendida como uma ação dotada de eficácia especial, sobretudo porque o sacerdote pronunciava palavras sagradas sobre os elementos consagrados. Para as pessoas simples, muitas vezes, pouco familiarizadas com as sutilezas teológicas, a transformação sacramental podia parecer próxima de um ato poderoso realizado por palavras sagradas. O batismo, a confirmação, o casamento, os ritos de purificação após o parto e a extrema-unção também geravam crenças semelhantes. Esses ritos marcavam passagens importantes da vida: o nascimento, a entrada na comunidade cristã, maturidade religiosa, o matrimônio, a maternidade, a doença e também a morte. Mas, além do seu significado espiritual e social, muitas pessoas atribuíam a eles efeitos concretos sobre o corpo, a saúde, a sorte e também a proteção contra perigos. O batismo, por exemplo, não era visto apenas como um rito da entrada na igreja. Em muitos lugares, acreditava-se que a criança ficava mais protegida depois de batizada. O casamento podia ser cercado por cuidados rituais para garantir a sorte e a harmonia. A purificação da mulher após o parto podia ser visto como uma defesa contra impurezas ou perigos invisíveis. E a extrema-unção, recebida na proximidade da morte, despertava temor e esperança. Dessa forma, a igreja estava presente em todos os momentos decisivos da vida. A pessoa nascia, era batizada, crescia sob as bênçãos, trabalhava em campos que podiam ser abençoados, adoecia e recebia orações, casava-se diante do altar e viajava com proteção dos santos, enfrentava as tempestades com água benta e morria recebendo os ritos finais. A religião organizava a vida inteira. Mas precisamos compreender bem o ponto. Não se trata de dizer que a igreja medieval era simplesmente mágica. Essa seria uma conclusão apressada. A própria igreja combatia muitas superstições. Teólogos e concílios denunciavam usos considerados indevidos de objetos sagrados. Havia distinção entre oração e encantamento. A oração dependia da vontade de Deus. O encantamento, ele pretendia produzir um efeito de um modo automático. O problema é que na vida popular, essa diferença nem sempre se mantinha clara. Quando um fiel usava água benta para proteger a sua casa, carregava um amuleto religioso contra as doenças, ou invocava um santo para curar
um animal ou acreditava que a contemplação da hóstia o protegia durante o dia, religião e magia então se aproximavam. A força da análise de Keith Thomas está justamente em mostrar essa zona de contato. A religião medieval oferecia linguagem, ritos, objetos e autoridade por meio das quais o povo lidava com seus medos. Para o teólogo, aquilo era intercessão, sacramento, bênção ou devoção. Mas para o fiel comum, muitas vezes era também proteção, cura, defesa, sorte e segurança. Isso ajuda a entender por que a Reforma Protestante reagiu de uma maneira tão forte contra vários elementos da religião medieval. Para muitos reformadores, o catolicismo havia permitido que práticas religiosas se transformassem quase em encantamentos. Eles criticavam a confiança em relíquias, na água benta, as peregrinações dos santos, as bênçãos, também os objetos sagrados. Na visão protestante, a fé deveria ser purificada desses elementos considerados mágicos. Mas essa reação será tema da nossa próxima aula. Hoje nós vimos que a religião medieval não pode ser entendida apenas como uma doutrina abstrata. Ela estava ligada ao corpo, à casa, ao campo, aos animais, à doença, ao parto, à morte, à viagem, à tempestade e ao medo. Para muitos fiéis, o sagrado era uma força presente na vida concreta. Ele protegia, curava, afastava perigos e dava sentido ao sofrimento. A chamada magia sagrada da Igreja medieval nasceu justamente dessa aproximação entre fé e necessidade. Em um mundo inseguro, o povo procurava no sagrado não apenas a salvação da alma, mas também ajuda para sobreviver aos perigos de cada dia. Na próxima aula, vamos estudar a reforma protestante contra os encantamentos religiosos. Vamos ver como os reformadores criticaram a ideia de que objetos, ritos, palavras sagradas pudessem produzir efeitos quase automáticos. Essa crítica foi decisiva para o processo de declínio da magia no mundo ocidental. Se você está gostando dessa série, inscreva-se no canal, deixe o like, escreva nos comentários o que está achando. Também você pode deixar aí alguma pergunta caso você tenha. Vou gostar bastante de saber a sua opinião. Bem, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.